Papa então nos diz o seguinte: tem um valor imenso uma educação sexual que prime por um são pudor, embora hoje alguns considerem que é questão de outros tempos. Veja só, é muito importante. Um imenso valor, diz o Papa, uma educação sexual, que nós muitas vezes não nos damos conta desta realidade. Educação para uma vida, para a sexualidade, que prime por um são pudor. Um pudor é saudável. Embora muitos vão querer dizer, isso é coisa do passado. Em falar de pudor hoje, olha só a realidade, veja aí o carnaval, veja as festas, ninguém tá nem aí. O fato de muitas pessoas estarem agindo deste modo não significa que também nós vamos agir da mesma forma. Nós, como cristãos católicos, precisamos continuar mantendo a nossa catequese, a nossa doutrina, aquilo que acreditamos como um valor. O valor, ele não se desfaz com o passar do tempo. É igual o ouro, igual uma pedra preciosa. O ouro não perde o seu valor com o tempo. Na verdade, ele ganha ainda mais valor. Diz assim, ainda o Papa: é uma defesa natural da pessoa que resguarda a sua interioridade e evita ser transformada em um mero objeto. É importantíssimo olharmos a partir deste ponto de vista, porque isso, principalmente no caso dos adolescentes e dos jovens que ainda estão descobrindo o seu corpo. Não tem problema, eu não ligo para essas coisas. Talvez agora, no momento em que está se vivendo, não se ligue muito para isso mesmo. Mas com o passar do tempo, nós vamos vendo que o nosso corpo tem um valor gigantesco, inestimável. E aí a pessoa começa a se achar suja, a pessoa começa a se achar impura, porque usou o seu corpo de forma inadequada. E aí, não tem como voltar atrás. Podemos pedir perdão? Claro que podemos. Podemos nos confessar? Sem dúvida. Mas as marcas que ficaram, por mais que Deus possa curar, lembranças e tantas outras situações, vamos carregar para sempre. Não ficarão em nós para sempre. Então nenhum de nós pode ser tratado como um mero objeto. Sem o pudor, diz o Papa, podemos reduzir o afeto e a sexualidade a obsessões que não nos concentram apenas nos órgãos genitais, em práticas doentias. Veja só, se nós tirarmos o pudor, veja que interessante isso. Então você vai dizer assim, tá bom, padre, eu não quero saber disso não. Esse negócio de pudor é coisa do passado. Então tá bom. Tira o pudor da vida do casal. O que vai restar? Vai restar apenas a obsessão nos órgãos genitais. A vida sexual, matrimonial, não se restringe apenas aos órgãos genitais. Precisa do afeto, precisa da afetividade, que é algo muito mais amplo, do carinho. É muito importante nós pensarmos em tudo isso, porque o Papa diz assim, olha, isso vai reduzir a práticas doentias que deformam a nossa capacidade de amar. Por quê? Porque vicia. Uma sexualidade vivida na genitalidade, ela vicia. E aí ela deforma a capacidade de amar. A pessoa consegue olhar apenas para o outro como um objeto de prazer. Esquece de que está diante de uma pessoa, de um ser humano. E aí, aquela questão que Jesus nos apresenta, que muitas vezes nós pecamos dentro de nós, já pelo olhar. Quando eu tenho um olhar de desejo. Por quê? Porque eu não consigo olhar para uma mulher ou para um homem sem ver aquela pessoa como um objeto de prazer. Eu reduzo aquela pessoa a um objeto de prazer. E
eu não consigo olhar como ser humano, como pessoa, como gente, como amigo, como tudo sendo voltado apenas para a sexualidade. O Papa ainda diz assim: e em várias formas de violência sexual que nos levam a ser tratados de forma desumana ou a prejudicar os outros. Veja só, e aí nós vamos ver inúmeros casos, como é frequente o número de casos de violência sexual, inclusive dentro da própria família, na vida do casal, os pais com os filhos. A maior parte do número de casos de abuso sexual acontecem dentro da própria casa, dentro da própria família. O que foi? O que está na raiz dessa situação? É algo que vem muito anterior, que vem desde lá de uma formação para a afetividade, que acabou sendo distorcida, que acabou sendo manipulada. E aí o outro se transforma não apenas num objeto de prazer, mas talvez até mesmo em alguém que vai sofrer agressões, que vai sofrer por atos. Agressão não é só agressão física, mas também agressão por palavras, agressão psicológica. Muitas vezes nós vamos acompanhando este gesto. E nós vamos acompanhando aqui no nosso programa, debatendo, conversando e falando sobre esses temas tão importantes junto com você.